Vamos começar então falando do Spielberg e os aliens. Mas, pega daí, Jenny, começa aí. Então, antes da gente falar dessa figura que, quem não lembra, né, do ET, a gente vai abordar aqui. A primeira vez que eu vi o Spielberg, né, a cara crachada do Spielberg, foi no filme do ET. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vou convidar vocês para mergulharmos na toca do coelho do Spielberg. Bora lá? Vai. Vamos pegar daí. Uhum. Então, mas voltou para cá, né? Então, o que acontece? Tem algumas coisas que aconteceram durante esses últimos, vamos colocar aí, 2 anos, que estão diretamente ligadas a este filme que eu ouso dizer para vocês que é quase que um documentário em alguns aspectos, só pelo pedacinho do teaser que eles soltaram. Né? Quem lembra do dia 13 de novembro, onde esse rapaz que está aí sentado no meio dessas duas figuras, David Grush, ex-oficial de inteligência, né? Quem não lembra, quem se lembra dele ter tornado público diante dos comitês aí dos Estados Unidos informações sobre os OVNIs? Eles colocam UAPs aí, a gente pegou, né? E foram tratadas essas informações com sigilo absoluto durante muito tempo, e ele traz isso à tona de uma forma que deu uma balançada, né, dentro do mundo do disclosure em si, né? Para quem não sabe, o Grush, ele é um ex-oficial de inteligência militar dos Estados Unidos, tá? Atuou na Força Aérea durante muito tempo e também na National Geospatial Intelligence Agency. Nossa, vamos lá. É NGA, a sigla, tá? NGA, com cerca de 14 anos de serviço, ou seja, é um tempo significativo aí dentro. E, além de tudo, ele atuou diretamente na análise desses tais objetos, que nós temos aí hoje a sigla governamental usada como UAP, só que a gente continua falando OVNI, tá? E dentro dessa atuação, ele pôde presenciar várias questões, a gente vai colocar aqui, sobre esses fenômenos anômalos aéreos não identificados que estavam sendo mantidos em sigilo durante muitos e muitos anos. E o que ele informa? Ele informa que havia um programa de recuperação de acidentes com esses tais OVNIs, e além desse programa de recuperação, a gente tinha também um programa de engenharia reversa, que conduz justamente... O que é engenharia reversa, para quem não sabe também? É você pegar um Lego e você desmontar para saber como é que ele foi montado. Analogicamente falando, você vai pegar uma nave que caiu e você vai desmontar aquela nave todinha. Sabe aquela coisa de Poindexter, né, que a gente faz justamente para entender do mecanismo da tecnologia? E o que acontece? Ele vem com essa... Gente, está caindo o mundo aqui, tá? Se eu cair, começou a cair o mundo. E diante de todo esse trabalho que desenvolveu mais de uma década, tiveram 4 anos específicos ali dentro que ele vem numa investigação intensa, onde ele conversa com dezenas de testemunhas, né, pegando justamente fatos que corroboram com aquilo que ele presenciou, juntando documentos, fotos, material oficial classificado, e acumula relatos, né, dando embasamento para ele mesmo. Né? E eu acredito que muito, não só da divulgação controlada, que a gente pode dizer aqui, mas imaginem só um oficial militar se livrar, assim como a gente tem aí vários outros, né, que vêm com essa revelação, né, com disclosure em si, que a palavra disclosure fica na cabeça. E o que aconteceu é que o Congresso pega isso, a gente tem as audiências, mas alguém ouviu mais falar sobre isso? Então, essas coisas aparecem, né? Assim como o Steven Greer, que foi em 2023. Então, a gente tem uma sequência de fatos, a gente nem colocou o Greer aqui,
também traz mais de 700 militares, chega no Grush, e aí? E onde é que a gente vai parar com essa ligação com Spielberg em si, né? Isso tudo está interligado dentro do disclosure. Se nós formos olhar o que é revelação controlada em doses homeopáticas, a gente vê que isso segue uma linha de raciocínio, né? Quer pegar o próximo? Inclusive, assim, quando a gente fala o próprio termo disclosure, né, que muita gente fala como revelação, a tradução, ou o termo associado ao português, mas talvez seja melhor desacobertamento, seja uma tradução mais precisa para aquilo que se propõe aqui dentro do tema ufológico. Esse nome foi criado pelo Greer, lá em 2001. Então, a gente está falando de 25 anos em que a comunidade ufológica vem batendo na tecla da necessidade de desacobertamento, né? Porque, assim, para quem pesquisa minimamente sobre o tema, para quem experimentou o fenômeno, seja com abdução, com contato, com projeção telepática, enfim, e as formas são as mais variadas possíveis, não tem dúvida, né, de que existem outras inteligências além da humana, que existe comunicação, que isso existiu desde sempre, muito provavelmente nos antecedendo aqui no planeta, inclusive, né? Então não existe dúvida da presença. O que existe é um acobertamento dessa presença, né? E existe um clamor para que isso venha a público. Então essa necessidade da revelação, para que muita gente que não tem ideia do fenômeno saiba que isso está acontecendo. E a gente vê como isso foi semeado de uma forma ou outra no consciente coletivo da humanidade, porque há 20 anos atrás, quando se falava de extraterrestre, OVNI ou coisas assim, existia um massivo descrédito. Mais de 80% da população achava que não existia. E hoje isso se inverte. Hoje a gente tem 80% da população achando muito óbvio, né, que em virtude do tamanho do universo, obviamente que devem existir outras inteligências, né? Ainda que muitos relutem dizer não, fiquem baseados dentro do paradigma científico e dizer não teriam como chegar aqui, não tem como viajar além da velocidade da luz, blá, 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 tá? Ponto. Então, esse termo revelação, disclosure, desacobertamento, isso tem permeado o nosso dia a dia, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal, inclusive, tá? Mas a gente teve mais recentemente um documentário de novo, Age of Disclosure, né? A Era da Revelação, a Era do Desacobertamento. Foi lançado agora no finalzinho do ano passado, em novembro de 2025. Tá? O Luiz Elizondo, ele não só é o narrador, mas é o fio condutor. Boa parte desse documentário foi baseado no próprio livro do Luiz Elizondo. E aqui, eu não sei se a Jenny quer falar alguma coisa mais a respeito disso. Eu tenho sérias objeções a respeito do papel do Luiz Elizondo, porque ele faz parte daquilo que a gente chama de controle da narrativa. Essa informação vai vir um pouco depois, tá? Mas o que a gente está vendo aqui, de novo, o consciente da humanidade sendo semeado de maneira mais intensa e vem crescendo com essa palavra, com essa necessidade de informação. E é um processo que a gente chama de normalização disso aí, tá? Sim. Passa para o outro slide, que eu acho que eu botei um comentário aí até sobre o The Age. Aí, ó. Esse documentário, só para a gente se aprofundar um pouquinho, foi que a Anne, eu corroboro da mesma opinião da Anne com relação ao Elizondo e com relação a algumas figuras que já estiveram envolvidas nessa questão alien, né? Que a gente pode dizer assim. Mas o que é importante da gente ver? É um documentário, não deixa de ser, abordando o tema de UAPs e de alienígenas. Está ali. Mais uma vez, isso sendo exposto. E o que é o interessante para chamar a atenção de vocês? Esse documentário é lançado em novembro. Um mês depois, o Spielberg vem com a notícia do filme. Um mês depois, exatamente um mês depois. Nada, se a gente for olhar, né, com todo o histórico que a gente tem aí de ficção, gente, que de ficção não tem nada, isso aí realmente é um documentário, os pontos eles se interligam. Então, é justamente quando nós falamos no início da live, aguçem o sentir de vocês,
coloquem as anteninhas para funcionar, porque está aí, ó. Esse documentário é lançado em 2025. O Dan Farr é um cara super polêmico também com relação a essas questões ufológicas, tá? E o que consiste esse documentário? Ex-funcionários do governo dos Estados Unidos e pessoas associadas ao movimento de divulgação afirmam que inteligência alienígena está presente na Terra e tem sido alvo de um acobertamento governamental de décadas. Querendo ou não, sendo poluído ou não, trazendo ou não falsa informação, como a gente vê, diante de tantas outras lives que nós assistimos no YouTube, tantos outros documentários, tantos outros filmes que vêm com programação preditiva, tudo tem um pinguinho, né, de verdade ali, às vezes um pingão. Então, é importante, sim, com um olhar de observador, ligando as anteninhas, dar uma olhada justamente nessa, como é que a gente vai falar, nessa coincidências não existem, né? Desse Age of Disclosure, logo no mês seguinte me sai o filme do Spielberg sendo anunciado. Então é para deixar justamente esse ponto, em que ponto nós estamos, e é interessante que a Carrie fez um vídeo há pouco tempo atrás, falando justamente sobre essa questão desse desacobertamento dessas revelações. É que são revelações controladas, sim, não dá para que, vamos falar claramente, são controladas, são arquitetadas, né, sendo algumas com... Todas elas, né, vão ter aquele será? Eu acho que não é bem assim. É o ponto de interrogação, que aí é a forma como nós vamos enxergar. Mas o mais importante é que não está dando para segurar e, de alguma forma, eles precisam trazer isso. Então, está vindo aí a conta-gotas, só que não, porque a coisa vem aumentando exponencialmente, e é onde a gente chega. E eu vou ousar dizer que esse filme do Spielberg, ele vem numa quebra aí de padrões de filmes que vai ser impactante. Só o teaser já está, né? Pega daí. A gente vê esse processo se acelerando desde 2017. Em 2017, quando aquelas primeiras imagens são liberadas vindas do Pentágono, o Pentágono reconhece que são realmente filmagens feitas, não dá mais detalhes, e essa mesma notícia ela aparece em 2017, 2018, 2019, refere em 2020, e aí entra o Grush confirmando isso tudo. Então a gente está vendo esse crescente, né, na narrativa oficial abordando essa temática. Tá? Então é isso que a gente fala de revelação controlada. A informação potencialmente desestabilizadora, ela não é negada. Diferente do que acontecia até pouco tempo atrás, a gente vai pegar o caso Roswell como emblemático, a negativa total, não, era um balão meteorológico, o gás do pântano e tantas outras explicações esdrúxulas que sempre foram dadas, né, ou é delírio, ou estava, enfim, né, tinha bebido, tinha usado medicamento e por aí vai, tá? Agora, a narrativa ela vem, a informação vem, mas ela vai sofrendo esse processo de aceitação homeopática, né? E eu acho que essa revelação das imagens pelo Pentágono, lá do que ficou conhecido como o Tic-Tac, é emblemático. Primeiro, tem a filmagem. Isso foi feito por oficiais da Marinha Americana. Aí a única coisa que diz, não, as imagens são reais, não tem mais nenhuma informação. Daqui a pouco eles já passam um ano e meio, eles dão um contexto em que aquilo foi feito. Passa mais 2 anos, eles dizem que o quanto estavam assoberbados pela velocidade do objeto, pelas manobras e pelo não sei o que mais. Ou seja, a narrativa ela vai sendo liberada no gota a gota. É o tal do drip disclosure, né? Um vazamento aqui, um vazamento ali, uma afirmação aqui, uma afirmação acolá, e vamos vendo como é que a população vai recebendo essas informações, como é que isso vai assentando. E, na verdade, vai criando toda uma camada de fundo em que isso deixa de ser pura fantasia, pura ficção, que é por aí que começa, na verdade, né? A ficção se encarrega de trazer a ideia à tona, para depois isso ser trazido paulatinamente para a realidade e os véus vão caindo a pouco e pouco. Isso aí a gente já falou, né? Do título, que um mês depois é lançado, e esse teaser,
Ele é justamente essa figura emblemática desse olho. Ele foi colocado num outdoor gigantesco na Times Square. Assim, chegou a ser... Foi um negócio impactante, assim, bem chamativo, porque o olho, justamente onde a gente vai ver no teaser, que a gente tem uma mudança, né, de cores ali dos olhos dos personagens, né, dos participantes ali do filme em si. Uhum. E tá justamente naquela coisa do curioso, né? E tem, se eu não me engano, vocês lembrem aí comigo, o ET, ele tinha um tipo de chamada, isso lá na década de 80, muito parecida com esse close. O Spielberg, ele gosta, tem uma característica muito destacada dele, que ele gosta desse tipo de... Quando a gente vai... em 1900, meu vovô Bolinha, eu trabalhei com produção e direção. E você tem ali close, tem o plano americano, né, e tem o plano geral. E o Spielberg, ele gosta muito dessa coisa do close, né, de pegar e dar aquela... Não aqui, mas aqui. Né? Exatamente. Então, close bem fechado. Ali no ET, ele fez isso também, porque eu lembro, eu tenho uma memória fotográfica aqui na minha cabecinha, e eu estava com 10 anos, sei lá, 82, não, 8 anos, né? Estava com 8 aninhos. E eu lembro do olho do ET. Eu lembro justamente desse negócio que tinha o olho do ET com aquela pele marronzinha dele. Acho que era uma cena dele espiando dentro do armário, pela fresta do armário. Pronto, aí. A memória da dona enciclopédia aí, ó. Mas a gente vai deixar, a gente vai comentar sobre o filme específico, o Disclosure Day, no final. Uhum. Porque como a pergunta que fica assim, ele lançou um teaser, não foi nem o trailer ainda. Foram 2 minutos e 6 segundos. Então a gente não tem praticamente nenhum contexto. A gente tem uma sequência de poucas cenas, né, e muita especulação. E a pergunta que fica assim, por que tanta especulação e tanta comoção a respeito desse filme? Uma das respostas é porque se trata do Spielberg. Tá? E quando a gente fala do Spielberg, a gente precisa reconstruir a história dele com essa narrativa alienígena. E essa é a nossa proposta hoje, para a gente entender como que a construção da narrativa dele a respeito da temática extraterrestre pode nos direcionar uma interpretação, tá? Porque, inclusive, logo que foi lançado o teaser, o pessoal comentou no chat e eu ainda fiz assim, a Jeanne, tá estranho, aquela coisa lá da linguagem, assim, mas tem que dar um crédito porque tá vindo pelo Spielberg. E a visão do Spielberg a respeito da narrativa alienígena, ela sempre tem um viés muito interessante. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente chegar, eu quero trazer mais uma sementinha que foi plantada de uma forma nem um pouco discreta, eu diria, nem um pouco sutil até. Tá? Até a gente estava conversando aqui no nosso grupinho no sábado, logo que foi lançado, porque foi publicado pelo Jornal Times do Reino Unido. Tá? Então, não é um jornaleco, não é um panfleto, tá? Realmente é um dos jornais mais consistentes e saiu no link de notícias econômicas. Tá? E a manchete é essa. O Banco da Inglaterra deve planejar a crise financeira desencadeada por invasão alienígena. Eu botei ali a manchete traduzida em português pelo navegador e ele traduziu por estrangeiros. Mas não é estrangeiro. São invasão alienígena mesmo, pura e simples. Tá? Eu vou trazer para vocês um resumo do que foi dito nessa reportagem. Tá? O Banco da Inglaterra deve se preparar para uma crise financeira sendo provocada por um anúncio oficial confirmando a existência de vida alienígena, afirmou uma de suas antigas especialistas em políticas. Ellen McCall atuou como analista sênior em segurança financeira no Banco Central do Reino Unido, se preparando para eventos que poderiam impactar a economia. Ela agora escreveu para Andrew Bailey, o governador do banco, instando a organizar contingências para a possibilidade de que a Casa Branca um dia confirme que não estamos sozinhos no universo.
Então, olha só, no parágrafo, né, ela está dizendo aqui, ó, a Casa Branca vai ser responsável pela revelação, vai ser dito que a confirmação que não estamos sozinhos no universo, mas confirmando a existência de vida alienígena inteligente. Tá? Quem é essa Ellen McCall? Ela é graduanda em Cambridge. Acredito que uma declaração dessa magnitude viria a ondas de choque pelos mercados e poderia provocar quedas bancárias e agitação civil. Sim, uma notícia dessa com o público não preparado é caos, né? É caos total. Lembra o que aconteceu lá em final de 2019, início de 2020? Né? O povo saiu correndo para tirar dinheiro do banco e para comprar papel higiênico, lembra disso? Então, esse tipo de movimento de fluxo, realmente, se não for bem implantado, bem planejado, bem conduzido, se as emoções das pessoas não forem bem conduzidas para uma reação esperada, pode fugir do controle. E nada mais, nada menos, esse é o motivo de que a gente vem vendo essas narrativas crescendo. Tá? Então, ela segue dizendo aqui, ó, até recentemente, as sugestões de que os governos estavam encobrindo a existência de vida alienígena eram limitadas a um pequeno grupo de teóricos da conspiração, e ativistas de OVNI, No entanto, uma série de altos funcionários americanos, incluindo o secretário de Estado Marco Rubio, a senadora de Nova York Kirsten Gillibrand e James Clapper, um ex-diretor da Inteligência Nacional, indicaram recentemente sua crença na possibilidade de vida inteligente não humana. Rubio, um aliado próximo do presidente Trump, disse aos produtores do documentário recente sobre OVNIs, The Age of Disclosure, que a gente acabou de mostrar para vocês, tivemos repetidas instâncias de algo operando no espaço aéreo sob instalações nucleares restritas e não somos nós. Tá? Vai seguir, mas já deu para vocês sentirem a vibração. Né? Se os UAPs se provarem de origem humana, podemos ter que reconhecer a existência de um poder ou inteligência maior do que qualquer governo e com intenções potencialmente desconhecidas. Tá? É totalmente possível que a liderança do governo e seus bancos centrais não tenham recebido informações adequadas sobre o tema. A divulgação dos UAPs provavelmente induzirá um choque ontológico e provocará respostas psicológicas com consequências materiais. Então, vocês já dá para sentir, né, quais são os temores. E, ao mesmo tempo, é assim, vamos jogar o negócio lá e vamos ver qual é a reação que isso provoca. Isso provocou tantas reações vindas de canais e de coisas não tão ligadas à fenomenologia ufológica. Por exemplo, a primeira notícia, quando eu vi essa notícia, eu coloquei lá no nosso grupinho fechado, né, Jenny? Eu tinha visto num canal que é de uma alemã que mora no Canadá, mas que faz vídeos sobre terremotos e vulcões. É por isso que eu acompanho ela. Tá? E ela me bota essa notícia, porque ela ficou chocada. Tá? Então, assim, uma notícia dessas, vinculada num jornal de seriedade reconhecida, vinculada principalmente dentro do tema econômico, isso chama atenção. Não é algo trivial. Ponto. Tá? Então, a gente tem que observar. Então, assim, quando a gente fica conhecendo como funcionam as operações psicológicas, vem fazer o nosso webinar, para você ficar mais esperto no que tem por trás dessas narrativas. A gente vê que existe um condicionamento, uma tendência a criar fervura, tá?